Rádio Nossa Senhora Auxiliadora, a sua rádio ao pé do ouvido. Você ouve agora o programa Histórias de Domingo Sávio. Apresentação, professor José Maurício. Olá, queridos e queridas das escolas salesianas. Rádio Nossa Senhora Auxiliadora de Ribeirão Preto, continuando com a nossa narrativa da história de Domingo Sávio. Hoje, no nosso capítulo 12, penúltimo capítulo de nossa história, chegamos então à narrativa de algumas graças especiais e de alguns fatos particulares que aconteceram na vida de Domingo Sávio. Vamos ver então o que Dom Bosco nos conta. Até aqui, narrei algumas coisas que nada têm de extraordinário. De extraordinário, podemos qualificar um procedimento sempre bom, que foi se aperfeiçoando constantemente com a inocência da vida, com as obras de penitência, com a prática da piedade. Poderia também se chamar extraordinária a força de sua fé, a firmeza de sua esperança, a inflamada caridade e a perseverança na prática do bem que sempre teve até o último sopro de sua vida. Aqui, porém, eu quero expor certas graças especiais e alguns fatos fora do comum, que talvez venham a ser alvo de alguma crítica. Por isso, julgo bem prevenir o leitor, ou, no caso, o ouvinte, de que tudo aquilo que vou contar tem plena semelhança com fatos registrados na própria Bíblia e na vida de outros santos. Eis a narração desses fatos. Quando Domingos ia à igreja, especialmente nos dias em que fazia a Sagrada Comunhão, ou quando estava exposto o Santíssimo Sacramento, ficava como que em êxtase. De tal forma ali estaria longo tempo, se não o chamassem para cumprir os seus deveres ordinários. Um dia sucedeu que faltou à refeição da manhã, à aula e ao almoço, e ninguém sabia dele. No salão de estudo não estava, na cama também não. Contou-se o caso ao diretor, e este logo imaginou o que realmente era, que estivesse na igreja, como já de outras vezes acontecera. Entra na igreja, vai ao coro e lá o encontra firme como uma rocha. Tinha um pé sobre o outro, uma das mãos sobre a estante do antifonário, a outra sobre o peito, e o rosto voltado para o Santíssimo. Nem movia as pálpebras. Chamado, não respondeu. Então o diretor sacudiu. Domingos, fita-o e diz: já acabou a missa? Olha, respondeu o diretor, mostrando-lhe o relógio. São 2 horas. Domingos pediu humildemente perdão por ter transgredido o regulamento da casa, e o diretor mandou-o almoçar, dizendo-lhe: se alguém te perguntar onde estiveste, disse-lhe que estivesse a cumprir uma ordem minha. Deu-lhe esse aviso para evitar perguntas inoportunas que os companheiros poderiam lhe fazer. E uma outra vez, tendo terminado a minha ação de graças depois da missa, estava para sair da sacristia, quando ouvi no coro uma voz como de uma pessoa que disputava. Fui ver e encontrei Domingos, que falava, e depois calava-se como se esperando uma resposta.
Entre outras palavras, ouvi estas: sim, meu Deus, já vos disse e vou-lo digo de novo, amo-vos e quero amar-vos até a morte. Se virdes que vos hei de ofender, enviai-me a morte, sim, antes a morte que o pecado. Perguntei-lhe uma vez que fazia quando assim se demorava na igreja. Ele, com toda simplicidade, respondeu-me: pobre de mim, vem-me uma distração e, naquele momento, perco o fio das orações e parece-me ver coisas tão belas que as horas fogem sem que eu dê por isso. Um dia entrou no meu quarto e disse-me: venha depressa comigo, deve fazer uma boa ação. Onde queres levar-me? Perguntei-lhe. Venha depressa, acrescentou, venha depressa. Eu ainda hesitava, mas como ele teimasse, e tendo já noutras ocasiões observado a importância desses convites, concedi também a este. Acompanhei-o. Saiu de casa, atravessou uma rua, depois uma segunda, ainda uma terceira, sem parar nem dizer uma palavra. Por fim, enveredou por uma outra rua e parou. Depois de ter passado algumas portas, subiu uma escada até o terceiro andar e tocou uma campainha. Disse: é aqui que deve entrar. E logo se foi embora. Abriram-me a porta. Alguém disse: depressa, não há tempo a perder. Meu marido teve a desgraça de se fazer protestante. Agora está às portas da morte e pede pelo amor de Deus um padre para poder morrer como um bom católico. Abri-me logo o leito do moribundo, que mostrava uma grande preocupação e desejo de pôr em dias as contas de sua consciência. Normalizada com a máxima prontidão a situação daquela alma, chegou o prior da paróquia Santo Agostinho, que de antemão tinha sido chamado, mas apenas pôde ungí-lo com uma só unção, porque o doente faleceu logo. Perguntei depois a Domingos como tinha ele podido saber da existência daquele doente. Olhou-me tristemente e pôs-se a chorar. Não lhe fiz mais qualquer pergunta sobre o caso. A inocência da sua vida, o amor a Deus, o desejo do céu, tinham levado Domingos a tal estado de santidade que podia dizer-se estar sempre absorto em Deus. Algumas vezes interrompia o recreio, voltava a olhar para o outro lado e punha-se a passear sozinho. Perguntando-se-lhe por que deixava assim os companheiros, respondeu: acometeram-me as acostumadas distrações e parece que o céu se abre sobre a minha cabeça. Tenho então de me afastar dos meus companheiros para não dizer que poderiam parecer ridículas. Um dia, durante o recreio, falava-se do grande prêmio que Deus reservava no céu àqueles que conservassem o estado de inocência. Entre outras coisas, afirmou-se: os inocentes estão no céu mais perto do divino Salvador, e cantando-lhe um hino especial de glória por toda a eternidade. Foi o bastante para levar a Deus o espírito de Domingos, que, ficando imóvel, deixou-se cair como morto nos braços de um companheiro. Esses êxtases tinham-os ele, às vezes, no estudo, na ida e no regresso da escola, e não raro durante a aula. Falava com muito agrado do sumo pontífice e dizia a cada passo que muito desejaria vê-lo antes de morrer, assegurando também que tinha coisas importantes para lhe dizer. Repetindo isso frequentemente, perguntei-lhe que coisas eram essas que desejava dizer ao Papa. Ele respondeu: se pudesse falar ao Papa,
iria dizer que no meio das tribulações que o esperam, não deve deixar de se ocupar com particular solicitude da Inglaterra, porque Deus prepara um grande triunfo para o catolicismo naquele reino. Em que te baseias para falares assim? Eu perguntei. Ele respondeu: digo-lhes, mas desejaria que não falasse disso aos outros, para não me expor talvez ao ridículo. Se porém for a Roma, diga-o ao Papa Pio IX. Eis o que se passou. Uma bela manhã, quando fazia a minha ação de graças depois da comunhão, fui surpreendido por uma grande distração e pareceu-me ver uma grande planície coalhada de gente envolvida em espessa neblina. Todos caminhavam, mas perdendo-se pelo caminho, já não viam onde punham mais os pés. Esta terra, disse-me um indivíduo que estava ao pé de mim, é a Inglaterra. Quando ia para perguntar outras coisas, vi o sumo Papa Pio IX, tal qual o tinha visto representado em certos quadros. Estava lá majestosamente vestido, empunhando um facho luminoso, encaminhava-se para aquela imensa multidão. À medida que se aproximava, a neblina ia se dissipando e o clarão do achote iluminava tudo. E os homens ficavam envolvidos numa luz brilhante, como a do meio-dia. Este achote, disse-me a mesma pessoa, é a religião católica, que deve iluminar os ingleses. Mais tarde, quando fui a Roma, em 1858, quis contar ao sumo pontífice a visão de Domingos, e o Papa ouviu-a com bondade e satisfação. Disse o Papa: isso confirma o meu propósito de trabalhar energicamente a favor da Inglaterra, à qual consagro os meus melhores cuidados. Este fato, ainda que outro valor não tenha senão o de um simples fato, é para mim como que o conselho de uma boa alma. Não conto aqui muitos outros fatos semelhantes. Vou limitar-me a escrevê-los, deixando a outros o cuidado de os publicar, quando se julgar que possam redundar em maior glória para Deus. Encerramos assim o nosso 12º capítulo, onde Dom Bosco nos contou alguns fatos especiais que aconteceram na vida de Domingos Sávio. Fatos de uma espiritualidade elevada, profunda, mas também de uma espiritualidade bem orientada, bem conduzida, bem dirigida pelos seus diretores espirituais. Como é importante uma espiritualidade no jovem ser bem conduzida. Que Domingos Sávio reze por nós. Um abraço grande para vocês. E no nosso próximo encontro, nosso capítulo 13, nós vamos então encerrar essas pequenas histórias sobre o nosso querido Domingos Sávio. E vamos ver os últimos momentos de Domingos Sávio e a sua preciosa morte. Um abraço grande e fiquem com Deus. Rádio Nossa Senhora Auxiliadora, a sua rádio ao pé do ouvido. Uma produção do Colégio Auxiliadora de Ribeirão Preto.